Bom, a doutora Silvana já falou um pouquinho, eu sou enfermeira, especialista em administração hospitalar e sistemas de saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Hoje eu atuo como gestora do serviço ambulatorial e agora também do relacionamento médico aqui do Instituto do Coração. E aí o desafio da noite é a gente contar um pouquinho para vocês sobre as possibilidades de telemedicina no SUS. Então eu trouxe 2 relatos de experiência aqui que, dentre as muitas coisas que a gente está fazendo aqui na telemedicina, são coisas que são replicáveis, inclusive para além da cardiologia, né, embora nós sejamos um serviço especializado, são replicáveis para outras especialidades além da cardiologia, e que talvez possam tangibilizar um pouco essas ideias de telesaúde que ainda, em especial no SUS, às vezes é um tanto etéreo, né, a gente não sabe como trazer isso à prática e como tangibilizar isso, então espero que o compartilhamento dessa nossa experiência, de alguns projetos piloto que nós estamos fazendo aqui, possam ajudar vocês a trazer essa tangibilização aí dessa experiência em telesaúde. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a transformação digital e o SUS. É, sem dúvida alguma, um desafio falar sobre saúde digital no ambiente da saúde pública. Primeiro porque a gente foi um pouco atropelado pela pandemia, e quando atropelados, fomos confrontados com muitos paradigmas que nós tínhamos e muitas ideias pré-concebidas que precisaram ser rapidamente superadas, como, por exemplo, isso vai ser impossível dentro da saúde pública por conta da falta de acesso dos pacientes ou da não linearidade, da não equidade nesse acesso, não só por parte dos pacientes, mas também pela disponibilidade desses recursos nos serviços de saúde, porque a gente sabe que os recursos tecnológicos estão muito mais concentrados nos grandes centros, nos hospitais universitários, na atenção terciária, e os hospitais um pouco mais periféricos, a atenção básica, às vezes fica um pouco desprovida desses recursos tecnológicos. E aí, quando fomos atropelados por essa onda do Covid, a gente precisou rapidamente se mobilizar, e eu acho que os serviços de alta complexidade, como o INCOR, por exemplo, eles foram impactados em muitas frentes, enfim, né, a ocupação hospitalar, a mortalidade, tudo isso sofreu um impacto direto, mas para os serviços especializados, os procedimentos seletivos foram os que mais sentiram, porque durante esse período a gente parou a vida para cuidar do Covid, e aquilo que é eletivo, ou relativamente eletivo, ficou estacionado durante esse período. E aí a manutenção da rotina se tornou um desafio, né? Então, coisas que eram muito simples, como, por exemplo, um teste ergospirométrico, que a gente fazia a rodo aqui no hospital, de repente virou um desafio, porque como é que você coloca mais de um paciente na sala, como é que você higieniza aí a contaminação do ambiente, tem fluido, então, coisas que eram relativamente simples e que eram rotineiras para nós foram se tornando um desafio. As avaliações clínicas, os exames físicos, como é que a gente faz exame físico de paciente positivado, como é que a gente avalia esses pacientes, mas sem dúvida alguma, acho que o nosso maior desafio bateu ali na manutenção das cirurgias e na realização dos procedimentos invasivos e eletivos, exatamente por esse ponto que eu abordei aqui, que a gente, por alguns momentos, teve que parar tudo para se dedicar àquilo que era urgente, né? E aí, falando um pouco do INCOR e desse cenário aqui em que eu estou inserida, a gente sabe que as doenças cardiovasculares estão ali no top das causas mortes, e que em 2019 a gente ainda estava bem e fazia muitas cirurgias, eram mais de 172 mil cirurgias estimadas aí pelo país, mas com o advento da pandemia, a gente teve uma redução estimada em 20 mil cirurgias no ano passado. Todo sistema de saúde de acesso universal tem fila, isso é fato, né? Então, se a gente for olhar Nova Zelândia, Canadá, Brasil, todo lugar que tem um sistema universal, ele vai ter fila, porque geralmente a demanda é maior do que a oferta, e, por exemplo, na ortopedia, eu desconheço um serviço que não tenha fila para prótese de quadril ou para cirurgia de coluna, então, geralmente, a gente tem um recurso necessário, que tem um custo relativamente alto, e que tem uma demanda superior àquilo que a gente consegue ofertar num sistema universal. E aí, como é que isso gerou na gente uma urgência
e uma necessidade de olhar para essa fila e dizer o que nós faremos a respeito, porque, na verdade, a gente está falando de uma cirurgia relativamente eletiva, né, já que o risco de morte associado aí numa condição cardiovascular é bem elevado. Mas a gente teve que trazer para a discussão vários fatores, né, então, tem a exposição ao vírus, o risco de contaminação, trazer um paciente para o ambiente hospitalar é um risco de contaminação, pensando que o cardiopata já está no grupo de risco para COVID. Então, qual é o risco-benefício? Como é que eu vou dosar isso? Como é que eu vou medir isso? Além disso, a gente tem que levar em conta que a gente viveu e está vivendo um cenário de recessão econômica, então, corte de verba pública, convênios sendo desfeitos e precisamos desenhar novos cenários para conseguir captar essas verbas, ou vamos diminuir atendimento, mas a gente tem uma demanda reprimida crescente, como é que a gente ajusta todas essas variáveis dentro dessa equação, que não é nada simples, né? Já não era simples há alguns anos atrás, e num cenário de pandemia é ainda mais complexo. Além da questão da restrição de leitos, das UTIs lotadas, como é que você faz a retaguarda dessas cirurgias, para onde vão esses pacientes, eles competem, enfim, perdemos espaços em hospitais de retaguarda, os hospitais de campanha deixaram de existir em sua maioria, então, como é que a gente faz essa contrarreferência? Então, todas essas variáveis vieram para a cena, e aí a gente, na verdade, começou a discutir como é que a gente ia monitorar e acompanhar esses pacientes, levando em risco todo esse cenário que eu contei aqui para vocês, de maneira custo-efetiva e de maneira que a gente conseguisse fazer intervenções adequadas no momento adequado, com a menor exposição possível. E aí, óbvio que a Telesaúde veio como uma resposta para essa questão, para todas essas variáveis. A gente considerou wearables, enfim, várias discussões surgiram, mas os investimentos, o tempo, os ajustes, tudo isso tornaram essa equação muito complexa, e aí a gente falou, bom, vamos optar pelo simples, e vamos iniciar teleatendimentos e teleconsultas mesmo com alguns pacientes. Então, o que eu vou compartilhar com vocês agora é um projeto piloto, é o resultado inicial aqui de um projeto piloto, eu vou compartilhar só 4 meses, então é para vocês conhecerem bem o início mesmo do projeto, que foi o desenvolvimento de uma linha de cuidado em telesaúde, a primeira que nós temos aqui, o Uncor já tem linhas de cuidado, algumas bem estabelecidas, mas essa foi a primeira linha de cuidado em telesaúde para pacientes cirúrgicos. Então, nós escolhemos uma clínica para ser a nossa clínica piloto, que é a que tem uma fila maior do que as outras e mais pacientes, é uma especialidade mais prevalente. E dentro dessa especialidade, então, nós começamos a contatar por telemedicina os pacientes que estavam na fila aguardando um procedimento cirúrgico. Em 4 meses, nós avaliamos 95 pacientes e, baseado numa anotação e numa evolução estruturada, né, num questionário estruturado, a gente, então, fazia perguntas antes. Esse grupo médico e técnico se reuniu por diversas vezes para entender quais eram as variáveis de maior relevância e como é que a gente conseguia dizer se esse paciente realmente tinha critérios que necessitavam a priorização, se esse paciente realmente tinha um declínio clínico indicado, o que é que a gente precisava identificar. A nossa colega anterior falou sobre dados e acho que na saúde, informação é tudo para a gente. Então, a gente sentou para dizer quais eram as informações efetivamente relevantes para a gente desenhar esse cenário, olhar para esse paciente e fazer esse raio-x à distância, né? E, desenhado isso, a gente encontrou 35% dos pacientes, desses 95 pacientes, que tinham uma necessidade de priorização, que eram pacientes que nós precisávamos olhar e determinar critérios mais específicos para trazê-los aqui, organizar essa retomada. Eram pacientes que iam se beneficiar mais do procedimento do que de ficar em casa, enfim, se resguardar nesse período. Em detrimento disso, 48% desses pacientes tinham características de estabilidade, então eram pacientes que nós entendíamos que para esse momento o ideal seria que eles continuassem o seu tratamento clínico de maneira reforçada, né, então que eles tivessem um efetivo monitoramento por parte da nossa equipe, a fim de que eles continuassem estáveis e pudessem aguardar um momento oportuno para fazer esses procedimentos. 6% desses pacientes foram contraindicados,
a maioria por fragilidade clínica, alguns por declínio, pacientes em idade avançada, e que a gente entendeu que não fazia mais sentido a gente submetê-los a esse procedimento, em especial nesse cenário atual que estamos encontrando. Aqui esses dados, os primeiros dados eram mais para vocês conhecerem a nossa realidade, né, o que a gente encontrou. Mas aqui eu trago dados que foram achados nesse período, que mudaram um pouco esses paradigmas que a gente tinha e que eu falei lá no começo. A gente imaginava que seria muito difícil conseguir fazer pacientes do SUS se conectarem conosco, em especial porque a gente atende pacientes que moram em outros estados e que moram em regiões muito periféricas, em lugares que não tem outra referência e que tem que se deslocar até aqui para, enfim, conseguir o acesso a um especialista aqui no HC, né, no complexo HC. E a gente achava que a gente ia ter muita dificuldade para conseguir contato com esses pacientes. Então, a gente estimava que metade dos pacientes seriam perdidos nessas avaliações. E apenas 9% dos pacientes não conseguiram acessar a plataforma, o que significa que a gente não conseguiu fazer uma consulta de vídeo com eles, mas que a gente conseguiu fazer um monitoramento telefônico desses pacientes nesse período. Então, na verdade, a nossa perda em acompanhamento foi 0, mas o não ingresso desses pacientes nessa modalidade de vídeo, de chamada por vídeo, estou vendo o paciente, foi de 10%. E isso quebrou um pouco essa ideia pré-concebida que a gente tinha da dificuldade excessiva que nós teríamos na adesão da ferramenta tecnológica. Fomos encontrando também alguns pacientes que já haviam tido COVID prévio, internados ou não, com necessidade ou não de internação, pacientes que já haviam se vacinado, 12% desses pacientes já tinham tomado 1 ou 2 doses das vacinas disponíveis. E aqui a gente também teve 2 achados que inicialmente a gente não esperava encontrar, mas que mudaram toda a trajetória desse nosso projeto. 48% dos pacientes já haviam procurado um pronto atendimento nos últimos meses, o que, obviamente, se tornou o nosso critério de prioridade principal, já que esse paciente que procura um pronto atendimento, uma UPA ou que vem ao nosso pronto-socorro, tem um claro sinal de descompensação. E 21% dos pacientes tinham abandonado seus tratamentos, ou porque eles, enfim, o médico da família, da unidade básica de saúde que o seguia, aquela unidade se tornou uma unidade COVID e eles não tinham mais uma referência na região, ou porque eram pacientes que tomavam anticoagulante oral e, enfim, a receita acabou, ele acabou não indo à sua consulta para renovar a sua receita, não pegou mais a medicação e decidiu não ir mais atrás e abandonar o tratamento, e questões relativas, né, outras questões semelhantes. Essas 2 informações finais, elas fizeram com que a gente compreendesse essa necessidade que estava muito latente desses pacientes de um monitoramento intensivo. Então, primeiro a gente alterou, nós estávamos fazendo o atendimento desses pacientes seguindo a ordem de fila, e a gente decidiu alterar essa ordem. Nós fizemos um levantamento no nosso banco de dados interno, a gente usa um sistema de prontuário eletrônico, então a gente consegue cruzar dados aqui, e nós levantamos todas as últimas passagens dos pacientes que estavam em fila pelo pronto atendimento. E a gente encontrou pacientes que estavam, inclusive, nos procurando com uma certa periodicidade. Então, esses pacientes, a gente repriorizou a fila e colocou isso como um critério cronológico ali, né, de quem havia procurado pronto-socorro mais recentemente, e começamos a abordar esses pacientes, essa passou a ser a nossa ordem de convocação dos pacientes para a teleconsulta. E isso melhorou muito os indicadores aqui do nosso pronto-socorro, e também reduziu a entrada de pacientes via urgência, né, porque às vezes os pacientes viam e acabavam sendo operados na urgência, a gente sabe que isso gera um desfecho desfavorável, enfim, que a gente poderia ter resultados muito melhores se esse paciente fosse operado em melhores condições. Então, isso foi um grande achado para a gente. E com relação à não adesão terapêutica, a gente estruturou, então, um grupo, uma equipe multidisciplinar, que faz contato com esse paciente e que continua fazendo um monitoramento. Então, baseado nos achados ali, ela faz um cronograma para esse paciente, delimita um período de atendimento, então, de quanto em quanto tempo ela vai fazer contato com ele, o que ela vai monitorar,
E aí esses pacientes passam, então, a ser acompanhados. Isso dá para extrapolar para além da cardiologia e para fila cirúrgica, eu acho que foi um grande ganho para nós. Junto com isso, eu falei um pouco dos pacientes não aderentes, a gente tem também um outro projeto, que também é facilmente replicável, que é um projeto para monitoramento de pacientes em anticoagulação oral. Então, nós temos aqui, vocês imaginam que nós somos um hospital cardiológico, né, e a gente tem um volume enorme de pacientes em uso de anticoagulantes orais. Então, aqui eu trouxe alguns números para vocês terem noção da dimensão, né, são aproximadamente 5.000 coletas mês, e esse número veio aumentando ao longo dos anos, né, em 2017, 18, 19, 20, continuou crescendo, então hoje nós estamos aí com mais ou menos 250 pacientes na média diária, e esses pacientes vinham até o serviço de saúde antes, faziam a sua coleta aqui conosco, tinham que esperar o resultado desse exame ficar pronto, né, então o laboratório vai processar o exame, depois entregava o resultado do exame para o paciente, ele ia procurar a equipe médica, que às vezes estava no meio de um outro ambulatório ali, de um outro atendimento, que ia finalizar os atendimentos e aí sim fazer o atendimento dos nossos pacientes. Então vocês imaginam o tempo, o despendimento de tempo que esse paciente tinha que ter. E se ele está fora, enfim, da sua faixa terapêutica preconizada, ele precisa vir aqui semanalmente ou quinzenalmente, com uma periodicidade que, às vezes, onera demais o paciente do SUS, né? Às vezes, os pacientes procuravam o nosso serviço social dizendo, olha, eu não tenho condições financeiras para vir até aqui todas as semanas ou a cada 15 dias. Então, pensando em todas essas condições, várias medidas foram propostas ao longo desse período, então, vamos colher fora daqui, vamos distribuir melhor o horário de coleta para tentar diminuir, vamos criar um ambulatório de anticoagulação fora daqui, vamos entregar folders para os pacientes, tudo isso foi pensado ao longo dos últimos anos, mas com o advento da telesaúde, a gente decidiu também dar um passo além, e fazer de maneira disruptiva mesmo esse ambulatório não presencial. A princípio, a gente sentiu um pouco de dificuldade, porque nem sempre eu posso confiar somente naquele dado do prontuário. Então, quando a gente começou esse projeto, a gente olhou para a prescrição, mas a gente tem que lembrar que no universo da saúde pública, às vezes o paciente ele tem dificuldade para compreender aquilo que é colocado para ele naquele momento da consulta, ele muitas vezes não se sente com autonomia suficiente para questionar o médico de novo se ele não entendeu, e é um perfil um pouco diferente de pacientes, por exemplo, da saúde privada, que tem um acesso muito mais rápido, que às vezes tem o contato do seu médico particular, aqui ele não consegue voltar para perguntar para alguém, e às vezes ele não consegue acessar o médico quando ele não compreendeu alguma coisa. Então, a gente não podia só confiar naquilo que estava prescrito, a gente precisava ouvir o paciente primeiro. Então, a gente convidou um farmacêutico clínico, que fica ali dentro do laboratório mesmo, e que vai fazendo uma entrevista inicial com o paciente, e perguntando qual é a dose que o paciente toma. Não sei se vocês, óbvio que eu estou falando com muitos médicos, né, vocês estão ambientados, mas às vezes o paciente tem dificuldade no fracionamento da medicação, então ele tem que tomar meio comprimido, e às vezes ele não sabe cortar, às vezes ele se confunde nos dias, então na segunda, quarta e sexta ele toma uma dosagem, na terça e quinta ele toma outra, e às vezes ele inverte, então tudo isso precisava ser mensurado para que a gente tivesse uma tomada de decisão muito mais segura. Então, o farmacêutico faz essa entrevista com o paciente ali no momento da coleta, depois o paciente realiza a coleta e vai embora, exceto se ele tiver algum sangramento, é claro, né, que ele precisa ser visto pelo médico, então ele já é encaminhado, mas esse paciente, se tiver em condições estáveis, ele faz o seu exame e vai embora. E aí o médico, então, recebe depois uma worklist, né, ele consegue acessar no prontuário eletrônico todos os pacientes que fizeram o exame naquele dia, ele vai checar os resultados, vai ajustar as prescrições. O paciente que está na faixa terapêutica, que está mantendo ali aquilo que foi proposto no seu plano terapêutico, ele já recebe imediatamente uma mensagem no seu celular com um link também para o nosso portal, ele tem um portal próprio aqui, o portal do paciente, e ele consegue acessar as informações, verificar o que o médico colocou, então ele lê ali no seu celular, você está na faixa adequada, continue tomando a sua medicação conforme prescrito, e aí ele tem essa interação via bot, né, via mensagem,
e também consegue interagir através do nosso portal. E o paciente que não está na faixa terapêutica, ele vai ter, então, a sua prescrição alterada e ele vai receber uma teleconsulta da nossa equipe de farmácia clínica, fazendo todas as orientações, então, uma investigação mais profunda, ela vai perguntar sobre alimentação e sobre outras coisas que são correlatas ali, que podem alterar sobre o estilo de vida, e vai fazer essa nova orientação, essa intervenção farmacêutica, e orientar esse paciente como é que ele faz o uso dessa medicação, e vai seguir monitorando ele através dos próximos TPs e enquanto ele estiver conosco. O paciente consegue também, lá na plataforma dele, solicitar um contato da farmácia. Então, se ele ficou com alguma dúvida, se ele esqueceu como é que toma, se ele perdeu a orientação, se, enfim, por algum motivo ele precisa ser assistido, ele entra na plataforma e solicita o nosso contato, e a gente faz um contato via telemedicina com ele também, mesmo que não programado. Tudo isso serviu para, como eu falei para vocês, quebrar esses paradigmas quanto à inacessibilidade das ferramentas tecnológicas por parte dos pacientes da saúde pública, né, do Sistema Único de Saúde, e também provar que existe uma usabilidade dentro da saúde, dessas ferramentas e de todo esse universo digital, que até muito tempo atrás era mesmo uma barreira para nós, né? Então, a gente achava que não ter o paciente aqui ia diminuir a aderência, que não ter o paciente aqui ia diminuir a compreensão dele acerca do que estava sendo proposto ali para ele como terapêutica, que não ter o paciente aqui ia ser um fator de não criar um vínculo paciente-profissional. Então, a gente tinha muitos preconceitos e muitas ideias preconcebidas que foram sendo desfeitas ao longo desse período com esses pilotos, com esses projetos pequenos que nós fomos implantando. E eu acho que, na verdade, essa é a minha grande contribuição para vocês, assim. Eu acho que para a gente conseguir descobrir o que funciona, né, eu estou trazendo a minha experiência aqui enquanto hospital de atenção terciária, enquanto hospital universitário, mas isso cabe para qualquer unidade de saúde, tenha ela o tamanho que tiver, o perfil que possuir, mas a gente precisa descobrir isso, e eu acho que a gente só descobre isso pilotando mesmo, fazendo no dia a dia, rodando pequenos pilotos ali, pequenos projetos para a gente testar a usabilidade, para a gente entender o que cabe dentro desse nosso rol de pacientes, dentro desse perfil de pacientes que muda de região para região, de área para área, que muda de tipo de serviço para serviço. Então, eu acho que essas duas experiências que a gente decidiu compartilhar com vocês são experiências simples, mas que tiveram um impacto muito grande na assistência. Hoje a gente já não tem mais 200 pacientes esperando aqui por 3 horas para serem atendidos. Hoje a gente já tem resultados assistenciais, estamos trabalhando, vamos publicar isso em breve, mas a gente já tem resultados assistenciais robustos que mostram que esse paciente realmente tem aderido e que isso tem sido importante para ele, para melhorar, inclusive, as métricas assistenciais, para melhorar o seu TTR, a sua faixa de adequação. Então, eu vejo na telesaúde um caminho muito promissor. O professor Carlos esteve aqui, como a doutora Silvana falou, e ele compartilhou a nossa experiência com tele-UTI. Então, hoje nós prestamos suporte para N unidades, com os nossos especialistas aqui, às vezes aquela unidade mais afastada não tem como ter um pneumologista, por exemplo, para saber conduzir um caso de Covid, e os nossos especialistas estão lá, passam visita virtual com eles, conseguem acessar os exames, ver os resultados, ver os exames de imagem, inclusive, para poder opinar. Então, eu acho que realmente a telesaúde é um caminho sem volta, é um caminho promissor, e que ele precisa ser adequado, e para que a gente consiga adequar, acho que a melhor ferramenta é a gente conhecer as experiências exitosas que já existem por aí. Tenho certeza que, assim como o INCOR, vários outros institutos e vários outros hospitais têm experiências inúmeras para compartilhar, e a gente tentar ir adequando isso mesmo dentro da nossa realidade, dentro daquilo que nos cabe. Então, como é que a gente consegue fazer isso de maneira ajustada para o rol de pacientes que eu tenho, de maneira ajustada com as ferramentas que eu tenho disponíveis, mas acho que tentar é um grande caminho e o único caminho para a gente descobrir aquilo que vai caber para a gente. Então, vou ser bem sucinta, vou deixar os meus contatos aqui, porque eu não